Quando isso aconteceu, eu era um garoto de 20 anos, um verdadeiro idiota, viciado em jogos online. Naquela época, meu laptop estava danificado, então peguei emprestado, sem permissão, o computador do meu irmão mais velho. Enquanto procurava pelos meus sites de jogos favoritos, encontrei um site com jogos que pareciam legais e comecei a experimentar alguns deles. Isso foi antes de eu descobrir o Facebook. Vale ressaltar que alguns desses sites estavam cheios de bugs e nem sempre tinham opções de segurança confiáveis. Então, entrar em algo desconhecido era arriscar pegar vírus e malware. Mas, como eu disse, eu era um garoto ingênuo. Certa vez, estava entediado e decidi pegar o computador do meu irmão novamente para procurar um site de jogos. Digitei na barra de pesquisa os jogos legais, não chatos ou de tiro. Comecei a percorrer as opções, mas quase todas eram páginas que eu já havia visitado antes. Então, uma janela pop-up apareceu no canto superior direito da tela com as palavras Os Jogos da Morte. Essa tela era um pouco estranha e surgiu do nada. Não que fosse incomum ter anúncios aparecendo do nada enquanto você estava online, mas esse, por algum motivo, parecia peculiar para mim. E como eu tinha uma mente um pouco tortuosa, cliquei nela. Por um minuto, a tela ficou em branco e eu não conseguia ver nada. Mas, de repente, a tela iluminou-se com as palavras: Olá, você quer ver alguém morrer? Clique no botão de enviar para continuar. As palavras estavam escritas em vermelho e pareciam escorrer como sangue. Quase soltei uma risada ao ver como aquele lugar era medíocre, mas eu estava ali. Fiquei encarando a tela por um momento, quando notei que o botão de enviar começou a piscar. Então, vi as palavras mudarem e agora diziam: Vó, o que há de errado? Com medo. Não seja covarde, é apenas um jogo. Não seja tímido, clique no botão agora. Suspirei pesadamente e cliquei no botão, esperando qualquer joguinho bobo de bravura. De acordo com o que eu vi, a princípio pensei que não estava enganado. O que vi parecia um desenho animado muito mal feito. Havia 3 personagens desenhados de maneira tosca, pareciam personagens do Peppa Pig, mas numa versão humana e meio assustadora. 2 eram homens e o outro, uma mulher. Os homens eram desenhados como típicos bandidos de desenhos animados, com máscaras de bandido e camisetas listradas pretas e brancas. A mulher estava sentada em uma cadeira, animada para parecer exageradamente assustada, tremendo e choramingando, muito aterrorizada. O homem à esquerda dela olhou para mim porque eu juro que ele estava me olhando e sorrindo. Então ele me perguntou: Você quer vê-la morrer? A voz dele era como uma voz disfarçada, como se ele tivesse algum simulador de voz. Depois dessa pergunta, 2 opções de botão apareceram na tela: sim ou não. Hesitei por um momento, me perguntando o que diabos estava acontecendo, mas o homem falou novamente, um pouco irritado agora: Olha, você clicou no link. Eu sei que você quer ver o que acontece a seguir. Apenas faça isso de uma vez, é apenas um jogo. Então clique no botão. Pensei sobre isso por um momento, mas no final disse o que se dane-o e cliquei no botão sim ou sem pensar mais nisso. Depois disso, o outro cara foi para o fundo, colocou um avental de açougueiro e apareceu na cena novamente. Tudo isso era animação. O cara com o avental de açougueiro agora estava em pé ao lado de uma mesa de operações, com todas as ferramentas à mão. A animação que veio a seguir ainda me dá calafrios. O cara começou a usar uma serra que soava muito real, assim como os gritos da mulher, que, ao contrário da voz alterada do narrador, soavam como gritos reais de terror. A animação era, para dizer o mínimo, nauseante. O cara começou a desmembrar a mulher viva com a serra. Ele jogou os membros para o lado, um por um, e finalmente fez o mesmo com a cabeça. À medida que fazia isso, os sons podiam ser ouvidos de forma muito realista, ou seja, os gritos de desespero da mulher, o som da serra cortando os ossos e tecidos, os sons gorgolejantes e seus gemidos agonizantes até que ficassem completamente abafados. Quase ri por causa da qualidade dos efeitos sonoros, que eram muito bons, ao contrário da animação que era horrível. No entanto, me senti um pouco estranho, pois os gritos de terror daquela mulher soavam tão reais que me deram arrepios. Você gostou? Eu sabia que você estava curioso.
Quer ver algo ainda melhor? Cliquei em ossinho novamente e então outra animação começou. Desta vez, eram os mesmos dois homens, mas agora estavam de equipamento de mergulho e o terceiro já não era mais uma mulher, mas um homem de terno executivo, em pé à beira de um enorme lago. O homem de terno tinha as mãos amarradas atrás das costas. O da esquerda segurava um cartaz que dizia: "Você quer vê-lo morrer?" Hesitei um pouco novamente, mas cliquei em no sim. Então, o outro mergulhador agarrou o homem de terno pelos tornozelos e começou a arrastá-lo para a água. O homem estava gritando, tentando se soltar e implorando por sua vida. Assim como na animação anterior, os efeitos sonoros eram muito realistas. Tudo podia ser ouvido em detalhe, até o menor som. No final, o mergulhador levantou o homem com grande força e o jogou na água. A vítima caiu na água com um splash que abafou seus gritos aterrorizados. Eu não conseguia acreditar que até aquele som era tão realista. Por cerca de 30 segundos, nada aconteceu, mas, de repente, o homem de terno emergiu, ainda gritando desesperadamente. Eu mal consegui ver algo atrás dele arrastando-o para baixo. 1 minuto depois, o homem apareceu novamente, mas ele já não estava gritando. Agora, na animação, seus braços tinham desaparecido e havia linhas vermelhas desenhadas de uma forma que dava a impressão de que tinham sido arrancados de seus ombros em vez de cortados. Pareciam que tinham passado por um liquidificador gigante. Então, de repente, a coisa que o arrastou apareceu, um enorme crocodilo que o agarrou pela lateral e o arrastou para baixo sem voltar a aparecer. Comecei a me sentir muito mal por causa daquelas animações infernais. Não era mais divertido. Eu só queria sair daquele lugar e nunca mais voltar. Mas então, a tela mudou novamente. Agora, os dois homens não eram mais desenhos, eram pessoas reais em algum tipo de sala cinza, mas com máscaras brancas. Perto deles estava o corpo de uma mulher completamente desmembrada, e um deles segurava um gancho de roupas com os restos de um terno de negócios rasgado, encharcado e pingando água tingida de vermelho. A voz, ainda disfarçada, disse: "Não foi divertido ver esses dois? Você queria ver mais, e nós fizemos isso por você. Somente eles tiveram que passar por isso, mas você também pode. Por favor, não saia do site, ou você estaria tirando toda a diversão de nós." Agora eu estava realmente assustado. Fiquei petrificado na minha cadeira, suando frio. Só então percebi, com horror, que as animações eram para disfarçar os crimes, aqueles assassinatos tinham sido gravados e transformados em desenhos bobos para encobrir o que realmente estava acontecendo. Nesse ponto, 3 opções apareceram na tela. Uma dizia: "Sim, eu quero experimentar", outra dizia: "Não, eu não quero experimentar", e a última dizia: "Quero conhecer você." Cliquei em não, obviamente, mas não houve resposta. Era uma ameaça? O que há de errado com você? Você não quer se divertir? Você teve uma experiência incrível, viu o que fizemos, e escolheu não? É melhor escolher certo desta vez. Agora eu estava começando a hiperventilar. Minha respiração estava descontrolada, assim como meu coração. Eu sentia um abismo infinito no estômago e mal conseguia sentir meus dedos. Estava em completa pânico. Cliquei em não, pressionando o botão o máximo que consegui até conseguir sair do site. Juro que achei que ia ter um ataque cardíaco. Reunindo o pouco de coragem que ainda me restava, verifiquei meu histórico, mas o site já não estava lá. Ele tinha desaparecido sem deixar rastro. Alguns minutos depois, meu irmão chegou e me encontrou usando o computador dele. Olhei para ele com todo o pânico que ainda tinha no corpo e ele me perguntou o que eu estava fazendo. Então, eu respondi e contei tudo o que havia acontecido. Ele imediatamente me puxou para longe e fez algo no computador que eu não entendi e então o desligou. Ele me deu uma bronca por usar seu computador sem permissão e depois explicou que o que eu tinha acabado de ver não era uma página normal, mas algo da Dark Web. Para ser honesto, não tenho mais conhecimento sobre isso. Tudo o que sei é que meu irmão tinha um roteador que permitia o acesso à Deep Web. Ele estudava ciência da computação e sabia sobre essas coisas.
Então, ele me disse que havia bloqueado o site através de um código e agora precisava garantir que seu computador não havia sido hackeado. Eu perguntei a ele, em pânico, se o que eu havia visto era real e ele confirmou que era, e que aquelas eram pessoas muito perigosas. Eu disse a ele que deveríamos chamar a polícia, mas ele me disse para nem pensar nisso, porque então estaríamos em verdadeiro perigo. Isso me deixou extremamente preocupado, mas ele apenas me tirou do quarto e disse que cuidaria da situação. No final, nunca soube exatamente o que ele fez, quem contatou ou com quem conversou. Só sei que no dia seguinte, perguntei a ele sobre isso e ele disse para não me preocupar, que tudo estava resolvido. Nunca esquecerei quando nós descobrimos a Deep Web e todas as coisas malucas que podiam ser encontradas lá. Meus amigos e eu, quando estávamos no ensino médio, éramos fanáticos por lendas urbanas da internet. Passávamos horas navegando em sites como Reddit 4chan, procurando por coisas estranhas, tanto antigas quanto novas. Não estávamos procurando nada em particular, apenas gostávamos do fator surpresa na imprevisibilidade do que podíamos encontrar. Acredito que a nossa geração era muito atraída por esse tipo de coisa por causa de sites como Californication. Cresci nos anos 2000, então meus amigos e eu éramos da primeira geração a ter acesso à internet de alta velocidade em casa e sem supervisão. Assim, cada um explorava seus próprios interesses como queria. Naquela época, pela primeira vez, você podia ouvir algo e, em seguida, ir à internet para investigar mais a fundo. E, enquanto muitos de nós apenas baixavam músicas e vídeos em plataformas como o LimeWire e o Kazaa, repletos de vírus na maioria das vezes, outros descobriram que podiam baixar praticamente qualquer coisa no LimeWire, que era como uma espécie de roleta russa digital. Às vezes, você achava que estava baixando uma música do My Chemical Romance e acabava com um vídeo de uma decapitação. Era completamente louco. Como você pode imaginar, ficamos inicialmente fascinados com a ideia da Deep Web, embora essa parte escondida da internet já existisse há muito tempo. Foi em meados dos anos 2000 que o termo se tornou popular, e era algo sobre o qual falávamos muito na época, porque havia tantas coisas estranhas que ouvimos sobre isso, rumores sendo criados e histórias de terror sendo postadas online. Naquela época, havia uma espécie de fascinação entre os jovens por aquele lugar. Lembro-me de que na escola todos os meus colegas começaram a falar sobre isso e repetir todas essas histórias que eram postadas online. E, obviamente, quando meus amigos e eu começamos a ouvir sobre isso, ficamos imediatamente interessados, não há outra maneira de descrever. A Deep Web era a última fronteira, o único lugar que você poderia explorar e ver coisas que ninguém mais havia visto. E, claro, tínhamos que entrar lá e dar uma olhada por conta própria. Então, começamos a pesquisar o que era necessário para entrar. Nenhum de nós queria usar nossos próprios dispositivos, então pensamos em comprar um laptop usado exclusivamente para isso, pois ouvimos muitas histórias assustadoras sobre hackers que operavam lá, além de muitas pessoas perigosas. A verdade é que fizemos algumas pesquisas bem intensas antes de tentarmos nos aventurar. Claro, sendo estudantes do ensino médio, não tínhamos dinheiro suficiente para comprar um computador por conta própria, mas o impulso de nos aventurarmos era forte demais. Um dia, cansei de esperar e decidi fazer isso por conta própria. Não é que entrar na Deep Web seja ilegal, o que você faz uma vez dentro é que importa. Eu disse aos meus amigos que faria isso do meu computador em casa. Levei alguns dias pesquisando, mas consegui. Não vou explicar como, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, mas vamos apenas dizer que você precisa de um navegador especial para isso. Se você realmente quiser entrar, terá que descobrir o resto por conta própria. A questão é que fiz os ajustes necessários, baixei o software e comecei a experimentar. Entrar na Deep Web é mais fácil do que dizem, a parte difícil é navegar. Não há URLs como na internet normal, ou você precisa conhecer endereços específicos para encontrar os sites. Isso impede que qualquer um entre e se meta em problemas. Fiz algumas pesquisas para não desanimar e decidi visitar alguns sites que pareciam interessantes, mas não muito perigosos. Para isso, fui ao meu velho amigo de confiança, 4chan, e aos usuários anônimos de lá.
Eles me deram alguns conselhos, mas, basicamente, todos me disseram para ficar longe da Deep Web. No entanto, após uma noite inteira de questionamentos e negociações, me passaram um link com uma lista de endereços da Dark Web. Havia milhares, lembro-me de me sentir tonto quando a vi. Não conseguia imaginar todas as coisas malucas que poderiam estar lá. Comecei como qualquer um começaria, e um link de cada vez. Não posso descrever a decepção que senti quando abri o primeiro link e ele me levou a um site inativo. Pensei que havia sido totalmente enganado, e me senti completamente roubado. Os primeiros 10 ou 20 links eram todos o mesmo site morto, mas não ia desistir. Passei um ano da minha vida no ensino médio falando sobre as maravilhas desse lugar, então não poderia simplesmente desistir e dizer que estava errado. Fiz o que qualquer jovem faria com 2 dedos na frente, pulei vários links até encontrar um que parecia interessante e o segui. Bam! Desta vez, o site não estava morto, era uma espécie de mercado online. Como você pode imaginar, as coisas que estavam à venda não eram coisas que você encontraria em uma loja normal. Só para dar uma ideia, encontrei um site de fetiche onde você podia comprar urina de qualquer tipo. Parecia que o site se concentrava em urina limpa, do tipo que passaria em um teste de drogas. Definitivamente encontrei a mãe de todas as cargas. Fiquei por ali um tempo navegando, só para ter certeza de que não perderia nada. Afinal, eu era um explorador e tinha que fazer um relatório preciso para meus amigos. Passei o resto da noite nisso, em uma pesquisa lenta e metódica. Meus amigos estavam em estado de choque quando lhes contei sobre tudo o que havia encontrado na Deep Web. Eles mal podiam acreditar que eu realmente tinha encontrado algo e, a partir do meu computador em casa, continuavam perguntando se eu estava louco e se o FBI estava me observando. Acabei de pegar o prêmio, disse-lhes, meio eufórico, meio nervoso. Nas semanas seguintes, meus amigos vinham quase todos os dias após a escola, geralmente quando meus pais estavam no trabalho, e tentávamos várias URLs aleatórias da lista de copiar e colar. A lista em si estava hospedada em um daqueles antigos sites de compartilhamento de texto, então qualquer um poderia fazer alterações no documento a qualquer momento. Às vezes, víamos alguém excluir um URL ou digitar um novo no final. De fato, tínhamos nossa própria lista de sites que visitamos e sites que estavam mortos. Não consigo nem começar a contar todas as coisas malucas que vimos. Começou com um site estranho do ano, mas isso era apenas a ponta do iceberg do inferno. Esse é o tipo de site que você pode encontrar na internet normal hoje em dia, e sacos de urina, garrafinhas e frascos, coisas típicas de fanboys. É quase como se a depravação da Dark Web tivesse se espalhado lentamente para a internet normal nos últimos anos. De qualquer forma, avançamos para URLs mais interessantes. Uma semana depois, exploramos outro mercado que era mais como um fórum ou não vendia coisas, mas serviços. Os membros desse fórum afirmavam ser assassinos de aluguel de diferentes lugares, cada um com suas próprias habilidades e objetivos. Essa última parte variava muito e se refletia no preço. Assassinos dispostos a matar pessoas normais estavam pedindo cerca de $20 mil ou pesos mexicanos. Os preços mais altos variavam entre $100 mil e $50 mil antecipadamente mais $50 mil após o trabalho. Esses eram para alvos de alto perfil. Era impressionante ver apenas dólares ou rublos, mas não havia como verificar nada. Parte de nós estava convencida de que tudo era um jogo de interpretação, pessoas fingindo ser o que não eram, mas estávamos curiosos, então criamos uma conta no fórum. Não especificamos muito, como você pode imaginar, a menos é mais para um assassino de aluguel. Parecia ser uma forma de estabelecer contatos e depois os detalhes e o dinheiro seriam trocados mais tarde, provavelmente pessoalmente. Examinamos o site minuciosamente, mas não encontramos nada que provasse que o que estávamos vendo era real. Alguns dias se passaram e nada aconteceu, mas uma tarde, enquanto explorava em outro site, uma pequena bolha azul apareceu no canto superior direito da minha tela. Parecia um olho, mas do tamanho da minha unha do dedo mínimo. A princípio, não pensei em nada disso, realmente, pensei que era algo no navegador, como se precisasse de uma atualização ou algo assim, e continuei explorando.
Não foi até que terminamos por aquele dia e todo mundo foi para casa que notei novamente. Mesmo após fechar os programas que usamos para navegar na Dark Web, aquela pequena bolha azul ainda estava lá, no canto superior direito, agora contra o fundo do meu monitor. Fiz tudo o que pude para apagar aquela bolha do meu computador, mas sem sucesso. Reiniciei, desliguei completamente, escaneei com o antivírus, limpei tudo que era parte do meu computador, mas nada funcionou. Concluí que teria que lidar com isso, o que não era um grande problema, no final das contas. Sendo um garoto bobo, esquecer aquela bolha era como respirar. E acredite ou não, continuamos explorando a Dark Web apesar daquele olhinho nos observando. Foi mais algumas semanas até encontrarmos um site que nos interessasse. Era um mercado negro para hackers e dados. Lá, os hackers tinham seus currículos listando as coisas que podiam fazer por você, e era insano ver o quanto alguns deles cobravam por seus serviços. Mas o site não era o mais interessante, era a quantidade de dados que estava sendo vendidos. Havia milhares de endereços de e-mail e senhas, dados pessoais, arquivos de cartões de crédito, fotos e documentos. Estávamos apenas arranhando a superfície quando estávamos lá, e o que quer que estivéssemos fazendo não era nada comparado ao que encontramos naquele site. A ideia de ter informações pessoais de alguém estava presente em cada clique, e mal podíamos acreditar que era real. Assim que abrimos a página de listagens, foi como abrir a porta de um armário na casa da sua avó e encontrar um bando de monstros esperando por você. As listas estavam lá, e não havia como saber quem eram aquelas pessoas ou como seus dados haviam sido obtidos. Algumas dessas pessoas poderiam ser você ou alguém que você conhecia. O fator do medo era muito real e eu estava profundamente inquieto. Mais uma vez, todos nós nos lembramos de ter essa sensação de espanto. Lembro-me de estar cercado por meus amigos e o peso de suas presenças quando começaram a rir de mim, me chamando de covarde. Fiquei chateado com isso. Era uma piada e era engraçado porque era tudo só uma questão de ter nervos de aço, mas a escuridão na tela realmente me fez parar e pensar. Eu estava começando a entender que poderia haver coisas que não deveríamos explorar. E não importa o quanto tentássemos nos convencer do contrário, aquela realidade de que a Deep Web era perigosa estava começando a se infiltrar em nossos cérebros. Foi então que todos decidimos que já era hora de parar de explorar a Deep Web. Era tarde demais, no entanto, e as coisas só ficariam mais estranhas a partir daí. Olhei ao redor e vi que todos estavam em silêncio, mas ainda assim olhavam para mim, como se eu fosse o único que tivesse entendido. Um dos meus amigos, então, sugeriu que fizéssemos uma última pesquisa e simplesmente parássemos de explorar. Ele queria verificar os sites de assassinatos novamente e ver se conseguia algum detalhe. Ele não tinha medo ou apenas uma enorme curiosidade. Assim que saímos, decidimos fazer isso juntos e fizemos as perguntas necessárias. Passamos horas por aí, até que finalmente desistimos e fomos para casa. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, notei aquela pequena bolha azul novamente. Acordei na madrugada, horas depois, e ainda estava lá. Olhei mais de perto e vi que o olho parecia piscando. Não consegui dormir, de modo que passei a noite em claro, observando a pequena bolha. A cada momento que olhei para ela, parecia que estava se aproximando de mim, como se estivesse tentando me transmitir alguma mensagem. Fiquei cada vez mais inquieto com o que estava acontecendo. Foi como um pesadelo, onde você sente que algo está sempre ao seu redor, observando você, mas não consegue identificar exatamente o que é. O medo realmente tomou conta de mim e comecei a acreditar que não era mais só um bug do computador ou algo estava me observando, e era algo muito mais maligno. Nunca consegui saber se a bolha azul era real ou apenas a minha mente pregando peças em mim. Na manhã seguinte, ela havia desaparecido. O que quer que estivesse lá não estava mais presente, e meu computador funcionou normalmente como antes. Mas não consegui me livrar daquela sensação, e então minha mente começou a pensar em tudo o que fiz e como poderia ter atraído algo para mim. No fundo, estava preocupado e ansioso. Uma semana se passou, e eu não disse nada a ninguém sobre o que tinha acontecido. Voltei a ser apenas o adolescente que ia à escola, mas não parava de pensar sobre tudo o que havia encontrado e o que eu poderia ter desencadeado com minha curiosidade.
E, como você pode imaginar, algumas semanas depois, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Durante os meses seguintes, algumas coisas que não deveriam estar acontecendo começaram a acontecer. Para encurtar a história, várias pessoas ao meu redor começaram a sofrer incidentes estranhos. Um colega de classe começou a ter um comportamento muito mais estranho do que o normal. Ele costumava ser bem tranquilo, mas então começou a agir de forma super agressiva e não se comportava como costumava fazer. Era difícil descrever, mas ele tinha essa energia que o tornava alguém muito diferente. Então, o pai dele teve um acidente de carro muito próximo à escola. Meu amigo ficou obcecado pela ideia de que havia algo muito errado com a forma como as coisas estavam acontecendo e começou a me procurar. Nos dias seguintes, ele decidiu investigar mais a fundo e começou a se afastar de todos. Logo depois, meu outro amigo ficou doente e teve que ficar em casa. Ele não costumava ficar doente, então foi uma surpresa para todos. Durante esse tempo, comecei a achar que eu era o culpado por tudo isso. Essa sensação de que havia algo muito errado pairava no ar. Os eventos estranhos começaram a se acumular. Outro colega teve problemas com a polícia, foi pego em um roubo. E todos nós, em nossa pequena cidade, começamos a notar que coisas ruins estavam acontecendo. O que poderia ser uma coincidência em um lugar pequeno rapidamente se transformou em um pesadelo. As coisas pioraram rapidamente, e foi quando decidi que eu era o responsável por tudo isso. Se não tivéssemos explorado a Deep Web, nada disso teria acontecido. Meus amigos e eu nos afastamos uns dos outros e fomos fazer nossas próprias coisas, mas ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. As coisas estavam tão ruins que eu não tinha certeza se ia conseguir voltar a ver todos. Então, eu simplesmente decidi que a melhor coisa a fazer era cortar todos os laços e me afastar. Desde então, nunca mais fiz nada que me ligasse à Deep Web, não que você precise, mas nunca consegui esquecer. E não há nada que você possa fazer para apagar as memórias de todas as coisas estranhas que vimos. Não foi até alguns anos depois que consegui encontrar um pouco de paz. Até hoje, ainda me pergunto o que realmente aconteceu e se as coisas ruins eram realmente culpa da minha curiosidade. Poderia ter sido uma coincidência. Talvez a cidade tenha começado a entrar em colapso, mas essa ideia de que havia algo lá fora me observa me assombra até hoje. Então, não sei se me arrependo do que fiz. Parte de mim ainda deseja que pudesse voltar e ter explorado mais, e a outra parte, mais sábia, me diz que, se você se aventurar em algo que não deve, isso pode se voltar contra você. Em última análise, nunca saberei realmente o que poderia ter acontecido, mas as memórias que mantenho me fazem entender que o mundo é muito maior e muito mais assustador do que você pode imaginar. Era uma noite comum, uma daquelas em que você está tão cansada que mal consegue manter os olhos abertos. Depois de uma longa semana de trabalho, eu finalmente tinha um fim de semana livre pela primeira vez em meses. Decidi ficar em casa, relaxar e assistir a alguns filmes. O ar estava pesado com a expectativa de um merecido descanso. Cerca de 1 hora depois de me acomodar no sofá, o que parecia ser uma noite tranquila se transformou em um pesadelo. Começou com um leve batido na porta, seguido de uma batida mais forte. Levantei-me, confusa, tentando processar o que estava acontecendo. O barulho era insistente, quase como se estivesse chamando meu nome. Meu coração disparou ao olhar pela janela e ver um envelope jogado na porta. Ele estava lá, quase como uma armadilha. Hesitante, abri a porta e peguei o envelope. Quando o abri, vi uma foto de uma pessoa que não conhecia. As palavras "o esperamos que você esteja pronta para isso" estavam escritas de forma clara e inquietante. Meu coração disparou. Algo estava terrivelmente errado. A vontade de correr era intensa, mas eu sabia que não era seguro. Então, entrei em pânico, joguei-me no sofá e tentei recuperar a calma. Depois de cerca de 15 minutos, comecei a pensar que talvez não estivesse em perigo. Olhei novamente para o envelope, mas a confusão aumentou. Seria uma brincadeira? O que quer que fosse, não tinha graça, e não conseguia imaginar alguém gastando dinheiro apenas para me assustar.
A dúvida girava em minha mente até que ouvi um barulho, um arranhar suave, mais distinto. Não era apenas minha imaginação ou era real. Levantei a cabeça e procurei a origem do som. Parecia vir da janela, então me aproximei, mas não vi nada. No entanto, a noite parecia mais escura, e o vento soprou com força. Decidi ficar em silêncio, esperando que o barulho voltasse. Não demorou muito e ouvi novamente, desta vez mais alto. Mas não parecia vir de fora, vinha de dentro da casa. A lembrança da faca no bolso do moletom me trouxe um pouco de segurança. O arranhar intensificou-se e se aproximou. A princípio, pensei que poderia ser um gato ou um esquilo preso na parede, mas à medida que o som aumentava, minha mente começou a divagar. O arranhar se transformou em um batido e, em seguida, em um grito quase silencioso, mas horripilante. Uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim, questionando se eu era o alvo. O barulho se intensificou, e sentia como se estivesse morrendo por dentro. Então, decidi agir. Peguei a faca, levantei-me do sofá e gritei por qualquer um que estivesse na casa. O silêncio era ensurdecedor, e o barulho não parava. Em um momento de pura adrenalina, atravessei o corredor e abri a porta do quarto. Dentro do quarto, a sensação de estar sendo observada aumentou. Eu sabia que algo estava ali, mas não sabia o que era. A escuridão parecia viva. Ao olhar para o espelho, uma sombra se aproximou. Não consegui ver os detalhes, mas parecia um homem com um capuz cobrindo seu rosto. Meu estômago se revirou. Olhei rapidamente para trás, mas não havia ninguém no corredor. Quando me voltei novamente, a sombra estava mais próxima. Paralisada, a sombra desapareceu como um truque de mágica, e tudo parecia normal. Desci rapidamente as escadas, mas assim que o fiz, a eletricidade cortou de novo. Fui deixada no escuro, ouvindo o som perto da porta da frente. Não sabia o que fazer, mas sabia que não podia ficar lá. Corri para a porta dos fundos, mas estava trancada. Entrei em pânico, gritando por qualquer um que estivesse lá fora. Foi quando vi o envelope jogado no chão. Era meu único recurso. Nele havia um número de telefone no canto. Para minha sorte, vi uma luz do lado de fora. Como último recurso, peguei meu celular e liguei para o número, sem saber o que esperar. Na verdade, nem sabia se era real. O telefone tocou uma vez antes que alguém atendesse. A voz era robótica e sem emoção, quase um sussurro. A primeira coisa que me disse foi: "Se você está ouvindo isso, já está perdida." Quase desmaiei. Antes que pudesse processar, a voz continuou: "Eles estão a caminho. Não olhe pela janela." Meu coração disparou. Não me atrevi a olhar. A única coisa que consegui foi me esconder atrás do sofá. A voz disse: "Você fez um pedido, agora não há como voltar atrás." A noite parecia se arrastar. O som da eletricidade voltou, e eu ainda estava atrás do sofá. Mas não estava sozinha. Aquele ser estava ali, e eu não conseguia vê-lo. Em um momento de desespero, apaguei as luzes. A escuridão me abraçou, e enquanto me movia para o corredor novamente, o arranhar começou a voltar. O homem estava atrás de mim, e pensamentos horríveis cruzavam minha mente. Sabia que ele estava atrás de mim. O arranhar estava quase ao meu lado. Sem pensar, peguei a faca e fui até a porta dos fundos. Ao abrir, não sabia para onde estava indo, só queria sair. Passei pela porta e me escondi atrás de um arbusto, respirando fundo. Porém, percebi que ele estava lá fora. Senti algo me segurando e, ao olhar para o lado, era mesmo a sombra do meu quarto. Ela estava parada na escuridão, e quando me viu, começou a se aproximar. O horror tomou conta de mim. Em um movimento frenético, atravessei a rua e bati em uma porta aleatória. Meu coração disparava, apenas esperando que alguém estivesse em casa. Bati com tanta força que sabia que poderia acordar as pessoas. A porta se abriu, e uma mulher de cabelo desgrenhado me olhou com um olhar confuso. Eu mal consegui articular palavras, mas gritei por ajuda. Ela me puxou para dentro e trancou a porta atrás de mim.
Enquanto a mulher chamava a polícia, vi algo passar pela janela da frente. Eu sabia que era ele. O homem que eu havia chamado. A polícia chegou rapidamente, fiz uma explicação e apontei para o homem do lado de fora. Mas ele havia desaparecido. Não consegui entender, mas a polícia fez algumas perguntas e depois me levou para casa. Não estava mais assustada, mas ao mesmo tempo, não tinha certeza do que estava acontecendo. Um dos meus vizinhos mais velhos me viu e me convidou para entrar. Aquelas horas de adrenalina e medo não foram nada comparadas ao que estava prestes a acontecer. O homem que estava atrás de mim desapareceu, e eu apenas me sentia um pouco apavorada. Assim que a polícia se foi, olhei pela janela e vi que o carro escuro estava estacionado do outro lado da rua. E não era a mesma situação de antes. Desta vez, estava mais perto e parecia ter luzes acesas. Em choque, vi um homem sair do carro e se aproximar da minha casa. Entrei em pânico novamente, mas a mulher já havia saído. Ela estava esperando por mim, e me coloquei ao lado dela. Era apenas um segundo ou dois, mas o homem estava lá, parado em frente à minha porta. A mulher me disse para ir para o fundo da casa. Ela parecia muito calma, enquanto eu estava em estado de choque. Ao me virar, ouvi o homem batendo na porta e chamando meu nome. Eu sabia que não era uma brincadeira. Ele sabia onde eu estava e tinha voltado para terminar o que começou. Era um pesadelo e então, como qualquer um faria, pedi à mulher que me deixasse sair e tentasse ligar novamente. Assim que fiz isso, ouvi um grito ensurdecedor e o vidro se estilhaçar. O homem estava se esforçando para entrar. Eu sabia que não havia tempo a perder. Com lágrimas nos olhos, corri para a saída de trás. Mas não havia saída. O que quer que estivesse acontecendo naquela casa não era real. Olhei ao redor e então voltei para o corredor. Agora sabia que o homem estava lá. O pesadelo da noite anterior estava apenas começando. A mulher gritava e pedia ajuda, mas o homem estava lá e, em um segundo, tudo ficou em silêncio. Não consegui ouvir nada, apenas o meu coração batendo enquanto tentava manter a calma. Estava à beira da ruptura. Então, o homem apareceu na porta, segurando um cano de ferro. Ele olhou para mim e, naquele momento, soube que não havia escapatória. Ele sorriu e se aproximou, mas antes que pudesse fazer algo, meu telefone vibrou. Olhei para a tela e era uma mensagem do site: "O pedido foi cancelado." Não sei como expliquei tudo isso. Apenas sei que aquela noite nunca mais seria a mesma. Fui lançada em uma realidade que não consegui entender. Não importa o que fiz, não havia como escapar. Como sempre, pensei que seria apenas mais uma noite normal. Mas a verdade é que nunca mais voltaria a ser a mesma.